E nós vamos adentrar sobre um tema que eu sou, por exemplo, professora em psicopatologia na pós-graduação de arte-terapia, então eu tenho, né, um estudo, fiz uma formação em arte-terapia, fiz uma formação em saúde mental, mas foi depois de ralar muito, muito estudo que eu consegui adquirir essa linguagem para conversar. Olha a importância de saber sobre a saúde mental, saber os livros de referência para a nossa vida como cuidadores da psique. Então, se você está aqui na primeira vez assistindo essa live, que você está começando a pensar sobre arte terapia, querendo um curso, querendo um caminho, querendo conhecimento, coloca aqui número 1, primeira vez. Eu adoro saber quem está aqui pela primeira vez. E se você já é cuidador da psique, você sabe que nós estamos adentrando ao tema saúde mental e como isso aparece para nós, profissionais cuidadores da psique, ou seja, nós que estamos na sala de aula com alunos, nós podemos e devemos cuidar da psique dos nossos alunos? Com certeza. Precisamos saber os sinais se a saúde mental do nosso aluno não está se desenvolvendo adequadamente. E nós sentimos sim, você pode escrever aqui. Eu tenho certeza que se você é professor, você é pedagogo, você atua com crianças, adolescentes, eu tenho certeza que você sente que algo é diferente para essa criança. Algum comportamento, alguma respirada, algum silêncio, algo já é, porque você percebe, você tem a sorte de ter muitas crianças, muitos adolescentes no mesmo local, e você consegue perceber quem está destoando. Então, você pode escrever aqui se você vem, né, desse campo que atende adolescentes, que atende crianças, que dá aula, pode dizer aqui que eu sei que você já tem essa percepção. Talvez você não saiba o nome e talvez você não saiba o que fazer. E nessa aula, e a partir de hoje, nas aulas sequenciais que haverão aqui no meu YouTube, você vai estudar e entender cada tipo de comportamento, cada tipo de sintoma e também o que nós podemos fazer com atividades pautadas na arte-terapia. Tanto que você pode levar para as escolas, quanto realizar grupos terapêuticos, quanto pensar isso no seu atendimento. Por exemplo, eu sou uma pessoa que atendo de modo individual e também atendo em grupos. Então, eu sou uma cuidadora de psique que eu tenho essa especialidade e utilizo nos meus atendimentos as técnicas da arte-terapia que nós vamos abordar aqui de uma forma bem organizada, para cada pessoa, para cada caso, para cada dificuldade que o ser humano possa ter. Então, para isso, para abrir esse grande tema sobre saúde mental, todos vocês que têm esse desejo, essa curiosidade de cuidar das pessoas, eu trouxe um amigo meu, o nome dele é Pedro Bregola, olha, eu já errando o nome dele aqui, né? Ele é um psiquiatra, ele atende aqui na minha cidade e nós já conversamos várias vezes sobre vários transtornos e eu o convidei, ele aceitou de coração aberto a conversar conosco, tá bom? Então eu vou convidar o Pedro a entrar aqui. O nosso tema de hoje é para saciar a nossa necessidade atual, mas que não é só de hoje, por causa da pandemia, por causa do que nós estamos vivendo, né? A ansiedade e o transtorno da ansiedade existe há muito tempo, não é de hoje que existe ansiedade. Não é só essa situação externa que nós estamos vivenciando que nos causa ansiedade. A ansiedade, se você prestar atenção, escreve aqui no chat, por favor. Se você já teve algum período da sua vida com ansiedade. Pode ter sido na infância, pode ter sido na adolescência, pode ser agora na fase adulta ou na terceira idade. Então, pode ter períodos da nossa vida que nós vivemos com ansiedade e ela não vive mais conosco, períodos do dia que nós temos ansiedade, mas ela não toma conta da nossa vida, mas se a ansiedade toma conta da nossa vida, e é isso que nós vamos trabalhar aqui com a presença do Pedro, se a ansiedade toma conta da nossa vida, ela toma conta da nossa consciência, ela não deixa nós
agirmos, não nos deixa pensar, não nos deixa planejar adequadamente. Nós vemos que nós estamos, assim, sempre nos sabotando, sempre as coisas estão dando errado, porque a gente planeja, não vai, não vai, não vai, não vai. Significa que o fenômeno do transtorno da ansiedade pode estar muito próximo ou já ter tomado conta da sua vida. Isso é de tamanha importância, porque as nossas crianças estão com sintomas, os nossos adolescentes também, nós estamos com sintomas, ou seja, as pessoas adultas chegando na terceira idade, né? E também a terceira idade tem a ansiedade. Então, está para todos. A ansiedade, ela dialoga, ou seja, ela está em conformidade com outros transtornos. Por exemplo, o transtorno de humor, que seria a depressão, a bipolaridade, o transtorno obsessivo compulsivo, né? E também está no nosso dia a dia. Sabe que aqui no processo de ser um cuidador da psique, eu explico para as pessoas assim, né? Quando a pessoa pensa demais no futuro, ela tem sintomas de ansiedade. Quando a pessoa pensa demais no passado, ela tem sintomas da depressão. E o nosso único lugar saudável, que é o que dá para, né, lidar com as situações do passado e plantar coisas para o futuro, é o presente. Então, a presentificação é o processo de solução tanto dos sintomas depressivos quanto da ansiedade. Então, a gente combina no pensamento aqui, né? A pessoa que se preocupa excessivamente com o futuro está no campo da ansiedade. Exato, exatamente. E aí, assim, transpondo isso do ser ansioso e ter transtorno de ansiedade, também tem outra situação. Para eu diagnosticar uma pessoa com transtorno de ansiedade, primeiro, o que é transtorno? É aquilo que transtorna a gente, né? Então, ou transtorna a mim, ou a quem está em volta, né? Está me incomodando, está incomodando quem está ao meu redor, meus familiares, meus professores, meus colegas, quem quer que seja, que está no meu convívio, aí passa a ser transtorno. Para isso, a gente precisa de alguns outros itens para fazer diagnóstico, mas a partir do momento que está transtornando, é hora de procurar ajuda, porque está incomodando a você ou a quem está perto de você. E aí a gente precisa realmente de ajuda. E o que as pessoas relatam aí que estão transtornando os outros? Porque a queixa pode vir do outro, como você mesmo diz, né? Às vezes é o cônjuge, às vezes é o chefe, alguém fala também, né? Normalmente vem aquela situação assim, eu me preocupo tanto com o que vai acontecer que eu chego a ter medo. Medo também faz parte do transtorno de ansiedade. E aí esse medo está me impedindo de ir trabalhar, ou de sair de casa, ou de dormir. Eu não consigo dormir porque eu fico pensando no que vai acontecer amanhã, ou no que vai acontecer daqui a um mês, ou na possibilidade de um dia acontecer alguma coisa ruim comigo ou com a minha família, eu já não consigo dormir hoje. Então a primeira coisa que vem é essa preocupação do amanhã de forma muito assertiva, que está impedindo de realizar o presente, aquilo que você mesma disse, de que não está vivendo o presente, está vivendo o futuro e aí não está vivendo, né? E a insônia, que também está muito associada, porque a pessoa deita na cama e ela começa a ter um pensamento muito repetitivo e muito de não pensamento de presente, sim de futuro, ou até de coisas que são catastróficas somente no imaginário dela. Ótimo. Então, vocês estão percebendo que o Pedro está falando algumas palavras aqui que vocês podem e devem anotar e estar em sua mente perceptiva se no diálogo, né, se ali no contar da pessoa, se ela fala sobre isso, né, se ela fala que ela pensa demais, se ela fala que alguma coisa sempre gera catástrofe, se ela já está com medo, então isso já vai levando a uma gravidade do sintoma da ansiedade, né? Sim. E o ponto mais grave é aquilo que você falou um pouco antes, que é o pânico, né? A crise de pânico, né? Que é o auge do transtorno de ansiedade, vamos dizer assim, de maneira mais amena, mas faz parte do transtorno de ansiedade, é um item do transtorno de ansiedade segundo o CID, que é você
expressar fisicamente toda essa angústia. Então, taquicardia, sudorese, algumas pessoas têm catatonia, que significa que a pessoa não consegue se mover, a cabeça quer se mover, a pessoa não consegue se mover, e aí, exatamente, o corpo não move, às vezes algumas pessoas até caem, né? Às vezes a pessoa tem convulsão, sabe? Aquela crise convulsiva, e aí dá a sensação, a percepção de fora é que ela está tendo uma crise convulsiva, e na verdade ela está tendo uma crise conversiva, que a gente chama, que seria o ataque de pânico também. No meu caso, eu tive um ataque de pânico só, porque daí eu já corri pro médico, falei, não vou deixar isso ficar, porque se a gente não cuida, pode ter mais de se tornar, sim, um transtorno do pânico Fica mais recorrente. Não é? Fica bem mais recorrente, bem mais. E eu fiquei com medo que isso acontecesse na minha vida. Fui no psiquiatra e ela escutou a minha história e ela falou que eu estava com um transtorno de ansiedade generalizado. Foi isso que ela me diagnosticou, fiz acompanhamento, fiz terapia, muita terapia. Troquei de emprego, troquei de cidade, troquei de tudo, tá? Tudo foi necessário para conseguir me ajudar a processar o que estava acontecendo na minha vida, né? Então, acho que também isso é relevante, as pessoas entenderem que, além de ir ao psiquiatra, além de ir à terapia, nós precisamos tomar decisões mais saudáveis no dia a dia. Se cuidar, né? E aí eu falo assim, você tem que fazer uma associação de muitas coisas para que tudo dê certo. Então, você precisa fazer o acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, medicamentoso, usar a medicação de forma correta, adequada, contínua, sem pausa, com orientação, fazer a terapia recorrente com um profissional habilitado todas as semanas, caso seja necessário, cada 15 dias, caso seja necessário, isso é um acordo com vocês, e fazer atividade física, ter cuidado na alimentação, ter cuidado no sono, uma higiene de sono adequada, você dormir bem, você acordar bem, ter uma rotina, você ter atividade física é importantíssimo. A gente sabe que a atividade física libera endorfina e serotonina, e isso é excelente para o paciente quando ele está em fase de ansiedade ou de transtorno de ansiedade generalizada, para remissão desses sintomas e remissão das doenças. Só deixando claro, gente, remissão é para que os sintomas vão embora, tá? Sejam resolvidos. Como que a gente pode ajudar uma criança ou adolescente, né, que os pais chegam lá no consultório e falam, ai, meu filho é muito ansioso, ele não me deixa em paz, né? Ele não me deixa dormir, não me deixa isso, não me deixa aquilo, tem medo de tudo, tem medo de ficar sozinho em casa. A diferença da criança para o adolescente é basicamente aí, assim, não obrigatoriamente, mas em sua maioria, né? Que as crianças, elas têm muito medo, tá? Então, medo de separação dos pais, que a gente até tem outro nome ali, o transtorno de separação mesmo, também é um transtorno ansioso, mas pode até ser classificado, alguns autores classificam assim, outros não, mas de qualquer maneira é um sintoma ansioso que a criança sente, né? Esse medo excessivo que faz parte do transtorno de ansiedade. Mas o adolescente, ele já passa mais parecido com o adulto da questão da preocupação. Então, é um medo, a preocupação associada ao medo. Então, o adolescente, ele começa a ter uma preocupação com aparência excessiva, uma preocupação com o que o outro vai pensar de você, e aí essa preocupação acaba se tornando um ciclo vicioso de preocupação, e sempre com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai discernir ou ver sobre você, e principalmente com o que vai acontecer daqui 10, 15, 20 anos. Ah, já se preocupa lá. O adolescente vai lá na frente. Vou casar, ter filhos com 30 anos, eu quero estar casado com 5 filhos. Muito bem, estável financeiramente. E aí tá lá com 12 anos pensando nisso. Já ansioso com isso, né? Nossa, realmente. Então, assim aparece para as crianças muito medo, principalmente medo de separação.
E A na outra coisa adolescência, que aparece na criança é irritabilidade. A criança fica muito irritada, tudo irrita, tudo agressiva às incomoda. vezes. O adulto, quando ele tem medo, ele tem uma reação um pouco mais racional, né? A criança é mais instintiva. Então, assim, o instinto de quando você ter medo é atacar. E Ah, aí ela fica mais irritada, briguenta.